Mas chegando na segunda temporada de Kage no Jutsu Urokoji, além dos arcos que vão vir acompanhando ela, a gente vai ver vários personagens novos, e foi pensando nisso que eu resolvi falar sobre todos os personagens que ainda não apareceram dentro do anime. E aí galera, beleza? Quem fala o Art, galera, antes do vídeo começar, apenas parando para relembrar vocês que esse vídeo vão conter spoilers tanto da novel quanto do manga, então se quiser prosseguir, prossiga por sua própria conta e risco. Já começando com o primeiro da lista, a gente vai estar falando da Akane Nishio, que eu acredito que nesse momento deve estar surpreendendo muita gente, afinal muitos deviam pensar que essa personagem nunca mais ia aparecer dentro da história, ou então que ela era a princesa Alexa, reencarnada como tinha acontecido com o Cid, e isso com certeza vai ser um grande plot twist para quem tá acompanhando o anime, principalmente porque a gente vai descobrir que eventualmente ela não só ganhou poderes junto com o resto do mundo depois que o Cid foi morto anteriormente, como ela também foi submetida a vários testes e acabou se transformando e ganhando uma grande habilidade como espadachim, só que por não saber controlar, ela acabou indo junto com o Cid para dentro da Shadow Garden após o seu retorno para o mundo onde se passa a obra. Seguindo agora, a gente vai estar falando da Rainha Vampira Carmesim, que é a antagonista dessa próxima parte da segunda temporada, que tem o nome de Elizabeth. E para quem não sabe, tudo isso começa quando o Cid acaba sendo arrastado pela Claire para dentro da cidade sem lei, que é basicamente um local que basicamente não tem regras e a galera faz de tudo lá dentro que é de errado. Fora que nisso a gente descobre que o Cid já tinha noção, graças à sua irmã, sobre tudo que ele podia encontrar lá dentro, e pouco tempo antes ele acabou chamando a Beta e a equipe dela para poder cuidar da Claire e reunir informações de tudo que eles pudessem. E para completar, a gente descobre que a Rainha Vermelha não era má porque ela queria, e sim porque um dos antigos subordinados dela, o Crimson, que a gente vai estar falando mais tarde, foi o responsável por tudo isso. E depois de todo um rolê que aconteceu dentro dessa torre, a gente vê que o Shadow acaba tendo uma tremenda luta contra essa rainha vampiro, e isso vai ser incrível caso eles consigam manter a mesma qualidade que foi na primeira temporada. Seguindo com mais uma, agora a gente vai estar falando da caçadora de vampiros Mary, porque para aqueles que não sabem, depois que a Claire entrou junto com o Shadow vulgo Cid dentro da cidade sem lei, eles meio que foram separados por um grupo de ghouls que acabou saindo atacando todo mundo lá dentro, e isso meio que fez com que a Claire ficasse desesperada, né, atrás do Cid. Afinal, nesse momento ela pensava que o Cid podia morrer a qualquer instante, e graças a isso foi aí que ela acabou encontrando com a caçadora de vampiros Mary, né, que ajudou ela a entrar dentro da Torre Carmesim, e eventualmente a gente descobriu que ela também era uma das subordinadas da Rainha Vampira Elizabeth. Fora que por causa dela a gente também descobre que a Elizabeth nunca foi má, ou vá pelo menos tentando se redimir por todo o mal que ela causou séculos antes no passado, até que, como eu expliquei, ela acabou sendo traída pelo Crimson após ele ter dado uma bebida com sangue pra ela naquele momento. E se vocês quiserem saber mais a respeito sobre todo esse arco, eu já fiz um vídeo falando sobre tudo isso e vai estar aqui nos cards ou aqui embaixo na descrição. Indo com mais um, agora a gente vai estar falando do Juggernaut, que é um dos líderes das 3 torres que existem dentro da cidade sem lei, e um dos caras que acabou entrando dentro da Torre Carmesim para poder sair na porrada com a Rainha Elizabeth mais pra frente, só que se não fosse pelo Shadow ele quase teria morrido no processo também. Sem falar que, fora isso, tem 2 momentos que é mega engraçado, porque o Shadow acaba interrompendo as lutas deles dentro desse arco, que o primeiro é quando ele acaba chegando e atrapalha a luta dele contra a Yukime, e a segunda é quando ele tá lutando contra a Mary e a Claire, e pra salvar a sua irmã, o Shadow acaba aparecendo e dá uma pisa nele, que faz ele ser jogado pra fora da torre. Chegando com mais uma, agora a gente vai estar falando da Yukime, que pra aqueles que não sabem é a terceira líder das 3 torres que existem dentro da cidade sem lei, e é basicamente a mulher que controla os entretenimentos adultos dentro da cidade sem lei. Além de mais pra frente a gente descobrir que ela vai acabar fazendo uma parceria com o Shadow, porque ele descobriu, graças a ela, uma grande crise que tava por vir, e isso fez com que ele criasse uma falsa traição, né, contra a Shadow Garden. Só que não se engane, galera, porque se não fosse por ele, com certeza a organização original dele teria ido por água abaixo, e por causa dessa parceria que acabou dando certo, mais pra frente eles acabam se unindo futuramente como um dos membros da Shadow Garden. Prosseguindo agora, eu vou estar falando do Crimson, que, como eu falei anteriormente, era um dos caras que seguia a Rainha Elizabeth, só que por causa da abordagem pacífica que ela estava tomando, ele não gostou nem um pouquinho disso, e graças a isso ele resolveu se juntar com outros vampiros
pra fazer ela beber um copo de sangue envenenado, o que fez com que naquele momento tudo fosse devastado novamente. Sendo que graças a isso, quando ela meio que recobrou a consciência, a Mary fez com que ela acabasse teoricamente morrendo, né? Só que ela errou o coração por alguns centímetros e isso fez com que ela tivesse que esconder o corpo da sua antiga mestra para que o Crimson não achasse. Só que o Crimson achou e levou pra Torre Carmesim e novamente ele fez com que ela despertasse nesse ar, trazendo um sacrifício puro para que ela pudesse beber e causar todo o caos novamente. Só que o que ele não esperava era que o Shadow ia aparecer para acabar com os planos dele. E galera, eu tô dizendo pra vocês, essa cena vai ser incrível, porque a gente vai ver o Shadow cortando o Crimson e o Crimson se achando por um momento só por ter regeneração. Só que o que ele não esperava era que o Shadow ia continuar cortando ele até que ele desaparecesse completamente. Prosseguindo agora, a gente vai estar falando da Sherry Burnett, que pra aqueles que não lembram, era aquela garotinha meiga que era bem amiga do Sid no começo da história, mas ficou com muita raiva do Shadow ao ter visto seu pai adotivo sendo morto por ele, mesmo sonhando que o seu pai adotivo foi o assassino do membro mais valioso da sua família, ou no caso a sua mãe. Fora que a gente viu que o Sid optou por não falar nada pra ela do que ele tinha descoberto, então é bem capaz de que no futuro ela volte bem mais forte, principalmente pra tentar acabar com o Shadow. Só que a gente sabe que isso não vai acontecer. E galera, eu falo que pode porque até onde eu tô na novel, recentemente eu não descobri ou não vi se ela apareceu ou não. Então se você viu, comenta aqui embaixo pra galera saber como é que foi. Chegando agora com mais uma, a gente pode estar falando da Aurora, que com certeza pra muitos deve ser um choque, já que ninguém esperava que ela fosse reaparecer e isso vai acontecer mais cedo do que a gente esperava, já que nesse novo arco que vai acontecer da Rainha de Sangue, a gente viu que no momento em que a Claire é ferida fatalmente pela Rainha de Sangue, ela acaba entrando no subconsciente e descobrindo que a Aurora tava naquele local. Isso tudo era graças ao seu irmãozinho que tinha meio que colocado ela ali, e por causa disso é aí que a gente já vê ela falando que era pra ela deixar a Aurora agora assumir o controle, porque nesse momento era ela quem poderia deter temporariamente a Rainha de Sangue. E nisso a gente até vê, galera, vários ataques incríveis rolando solto, tanto por parte da Aurora, que tava controlando o corpo da Claire por alguns segundos, tanto a Rainha de Sangue também. Só que a gente viu que todos esses ataques só serviram pra ganhar tempo, além da gente também descobrir que essas habilidades que a Rainha de Sangue tem, com certeza devem ter vindo da Aurora em algum momento. Ou seja, pode ser que a Rainha de Sangue também foi um tipo de experimento que foi criado da mesma forma que a Aurora, só que tempos depois. Parecendo com o penúltimo agora, a gente vai estar falando do John Smith, que muita gente vai dizer que não é um personagem novo, mas dá pra dizer que sim, né, galera? Porque ele é uma das várias facetas que o Shadow criou justamente pra poder enganar outras pessoas, como no caso agora a sua organização, porque é dessa forma que ele acabou usando pra poder destruir as suas empresas e recriar elas do zero, com a Yuki fazendo até que parecesse que ele não se importava mais com a sua organização, fazendo com que a Alpha fosse atrás dele por causa disso. E nisso a gente descobriu que a única variável que poderia ser uma falha nos planos dele era a Delta, e por causa disso ele faz a Delta ir atrás do Juggernaut pra ela poder brincar um pouquinho com ele, até que no momento que ele completa os seus planos e a Delta rapidamente aparece e a Alpha descobre que o Shadow nunca traiu a organização e só queria fazer com que ela ressurgisse mais forte do que nunca, fazendo com que futuramente tudo fosse resolvido. Agora, aparecendo com a última da lista, a gente vai estar falando da Zeta, que é uma das personagens mais intrigantes e que vai aparecer só lá no final ou no meio, se vocês preferirem, da obra de Shadow Garden, só aparecendo lá pela 4ª temporada. Dá pra dizer que ela é basicamente a arqui-inimiga da Delta, já que quando ela aparece, a gente descobre que a Delta também estava junto do Shadow e por causa disso as duas acabam meio que brigando como se fosse cão e gato, que logicamente é até meio natural, né, já que a gente sabe que a Delta é de uma raça de lobos, enquanto a Zeta é basicamente de uma raça de felinos, além de ser incrivelmente poderosa, já que, se eu não tô enganado, ela tem uma habilidade incrível de poder criar lâminas gigantescas para poder acabar com qualquer um num piscar de olhos. Só que a gente não consegue ver o resultado dessa batalha, já que o Shadow meio que acaba com isso de uma vez, mandando elas parar. Mas agora me contem aqui embaixo qual é o personagem que vocês estão mais impressionados e querem ver na próxima ou nas próximas temporadas que vão vir de Kage no Jutsu no Kusha. Comentem aqui embaixo pra gente debater. E
E eu também queria saber qual desses personagens você acha que poderia ser o mais forte depois do Shadow dentro de X1. E é claro, caso você queira eu ver elaborando todas essas obras no canal, além de trazer vídeos com várias informações extras que vão demorar a sair no anime, se inscrevam no canal e deixem o like, compartilhem pra galera e não esqueçam de ativar o sininho na hora das notificações. Afinal, você fazendo isso é um conteúdo que vocês sempre vão estar recebendo. E caso vocês queiram, ativem o sininho, perder as notificações. E galera, se vocês quiserem, eu vou estar fazendo uma playlist de Shadow Garden ou Kage no Jutsu Rokusha e vou estar deixando aqui embaixo para vocês estarem dando uma olhadinha. Fechou? Então por hoje era isso, galera. Valeu, falou, fui.